Boa tarde, terceiro ano. Tudo bem com vocês? A nossa aula de português hoje são as correções das páginas 8, 11 e 12 do nosso livro. Bom, então vamos começar. Número 4. Você se lembra do que estudou sobre o verso e a estrofe? Então vamos ler o poema. Brincar na rua. Tarde? O dia dura menos de um dia. O corpo ainda não parou de brincar e já estou chamando da janela. É tarde. Ouço sempre este som. E à tarde, tarde. A noite chega de manhã? Só existe a noite e seu sereno? O mundo não é mais depois das 5? É tarde. A sombra me proíbe, amanhã a mesma coisa. Sempre tarde antes de ser tarde. Então, esses versos, ou seja, as linhas do poema, podem ser agrupados em estrofes, que são os conjuntos de versos, né? Como nós já estudamos o que são versos, estrofes, né? Então, agora responda as questões a seguir. Quantos versos esse poema de Drummond apresenta? Então, esse poema tem 13 versos, ou seja, 13 linhas. Esses versos estão divididos em quantas estrofes? Lembra que eu falei para vocês que as estrofes são os bloquinhos de versos, que são as linhas? Então, esses versos são divididos em 3 estrofes, tá? Como nós podemos ver aqui no poema, temos uma estrofe, 2 e 3. Então, são esses bloquinhos aí que nós chamamos de estrofes. Bom, agora vamos para a página 10 para poder responder a página 11, que era de tarefa. Então, você já aprendeu que a sílaba corresponde a um som, a um grupo de sons que são pronunciados em uma única emissão de voz e que ela existe a partir de uma vogal, certo? Dentro de cada sílaba é possível encontrar unidades menores, que são as vogais e as consoantes. Vocês lembram quais são as vogais? Então, gente, as vogais são A, E, I, O e U. Nesse poema, o autor escolhe algumas palavras que apresentam sílabas que se formam de maneiras diferentes. Releia esta palavra do poema e observe como são formadas as sílabas dela. Então, a palavra é segredo, e ela é dividida em 3, né? Chamamos de trissílaba. Na primeira sílaba, temos uma consoante S e uma vogal E. Na segunda sílaba, temos uma consoante G e outra consoante R e uma vogal E. Na terceira sílaba, temos uma consoante D e uma vogal O. É preciso perceber e compreender que existem algumas possibilidades de formar as sílabas. Então, são os padrões silábicos. Tá? Então, vogal U, fora. Então, temos CVC, turma. CCV, assombração, que é consoante, consoante, vogal. Vogal, consoante, os. Vogal, vogal, eu. CVV, que é consoante, vogal, vogal, feita. Tá? Então, é verdade. Observando os padrões silábicos apresentados, é possível notar que não há sílaba sem vogal? Verdade, tá? Então, para ter sílaba, é necessário ter vogal. Então, vamos lá na página 11. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Na segunda sílaba da palavra, malucas, há CV. Então, aqui, verdadeiro. Vocês vão colocar a letra V. Em falar, a sequência CVC aparece na última sílaba, também verdadeiro. Em poeta, há 3 sílabas e a sílaba do meio tem CV. Então, falso. As sílabas são sons pronunciados em uma única emissão de voz? Verdadeiro. E uma sílaba não precisa apresentar vogal? Falso. Toda sílaba precisa de ter uma vogal. Tá bom? Com base em algumas sílabas que estão no material de apoio, forme palavras observando os padrões silábicos em cada uma delas. Depois responda as perguntas a seguir. Então, quais são as palavras que você formou? Copias. Aqui, gente, são sugestões de respostas, tá? Não precisa ser necessariamente essas mesmas palavras. Se você achou outra, desde que esteja como pedido em cima, tá tudo certo, tá? Então, poema, poesia, verso, estrofe, rima, poeta, sentimento, emoção, substantivo, criação, sílaba, palavra, caderno, escrita e lírico. Em quais dessas palavras formadas há sílabas que apresentam apenas vogais? Então, as palavras que apresentam sílabas apenas com as vogais são poema, poesia, poeta e emoção.
Agora, na página 12, observe como essa palavra foi usada no poema. Uma palavra aqui, outra palavra ali. Parece que achei o caminho. Epa, mas isso tem cara de verso. Será que eu sou poeta? O sentido estabelecido no poema é igual ao significado 1, ao significado 2 ou ao significado 3. Então, gente, corresponde ao significado de número 3, que é um modo ou maneira de fazer ou realizar algo ou de atingir a um objetivo. Então, essa foi a nossa correção de hoje, da tarefa passada. E hoje eu quero que vocês façam também a página 13, tá? Que é sobre substantivo, aqui do nosso livro. E quero que vocês façam também no caderno de vocês 9 frases, tá? Usando todos os substantivos que foram estudados por nós, tá? Que está aí no caderno de vocês e que está na aula passada também. Então, substantivo simples, comum, abstrato, os 9 substantivos que nós estudamos, tá bom? Então, a aula de hoje é fazer a página 13, tá? Do nosso livro e também uma frase com cada substantivo estudado, né? Que são 9 substantivos, 9 classificações. Então, vocês vão fazer 9 frases dos substantivos estudados e nós vamos corrigir aí na próxima aula de português, tá bom? Então, até a próxima aula.